E a CPI que investiga o movimento do Sem Terra recebeu hoje o líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, José Rainha. Durante o depoimento de Rainha, o relator da CPI, deputado Ricardo Salles, exibiu um vídeo do líder da FNL pedindo votos para a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, nas últimas eleições e perguntou sobre seu vínculo com a parlamentar. O senhor fez ou não fez campanha para Sâmia Bonfim? Pedi voto para Sâmia Bonfim, pedi voto para os deputados, pedi voto para Sâmia, bem como para outros deputados. Então vamos registrar. Segundo aspecto, as mesmas relações com o deputado Sâmia, com os demais deputados, o deputado Valmir, Marcão, e com outros deputados, não nesse campo ainda de esquerda, são relações diplomáticas. José Rainha negou ter influenciado na contratação de sua ex-mulher para trabalhar no gabinete de Sâmia Bonfim. A senhora Deolinda é sua esposa ou ex-esposa? Ex-esposa. Ex-esposa. E ela trabalha no gabinete da deputada Sâmia, correto? É uma relação... Não, eu sei que não é relação do senhor. Não sei se... Trabalho, não é do meu alcance. O líder da Frente Nacional de Lutas também relatou ter divergências políticas com o MST. Queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor foi do Movimento Sem Terra, do MST? Foi. Até que ano? 2003, por aí. E o senhor saiu do Movimento Sem Terra e criou um novo grupo chamado Frente Nacional de Luta. E por que o senhor quis sair do MST e ir para a FNL? Deputado, como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. Bom, veja. Alguma... Que as divergências que ele teve com o MST, ele prefere levar para o cemitério. Provavelmente, se as expor, vá mais cedo para o cemitério. Consta, vale lembrar que o Zé Rainha chegou a ser preso, acusado de extorquir fazendeiros aqui no interior de São Paulo. Ele foi acusado de cobrar até 2 milhões para devolver as terras a esses fazendeiros, consta. Pois é, A gente vê até no body language, É tudo coisa de bandido, Isso são movimentos marginais, com manto ideológico que serve de proteção para crimes comuns. Vamos lembrar que o Lula e a turma do PT não queria extraditar Cesare Battisti, que é um assassino. O cara matou 4 pessoas, deixou um em cadeira de rodas. Por quê? Porque ele fez isso em nome do comunismo. Então o MST é a mesma coisa. O Zé Rainha, tudo leva a crer, é um marginal comum. Quer dizer, ele vai lá, ocupa, depois cobra resgate, faz extorsão, ameaça. É um bandido. Só que ele faz isso em nome da causa da reforma agrária, blá, 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 demonizando o agro e tudo mais. Esses revolucionários marxistas, eles querem isso, expropriar a propriedade dos outros e se apropriar da riqueza que foi produzida por terceiros. Quando a Revolução Cubana, que tanto inspira todas essas diferentes facções revolucionárias, foi bem sucedida em Cuba, quando os marxistas tomaram poder e depuseram ali o Fulgêncio Batista, uma das primeiras coisas que o Che Guevara fez, esse que está estampado na camisa de um bando de inocente, útil, ignorante, alienado, foi tomar uma das maiores propriedades que existia em Cuba de frente para o mar. Tomou lá uma mansão de um ricaço. Então eles querem viver que nem nababo sem produzir. Preferem expropriar, tomar a marra. E existe uma relação umbilical de pai e filho do PT com essa turma. Esse teatrinho de que o próprio Stedley, que vai no avião com Lula para a China, depois critica o governo, a lentidão das reformas, isso tudo é um papinho para enganar a trouxa. Nessa própria CPI que estamos vendo aí, a Gleisi Hoffmann não para de defender a importância do movimento. Um movimento que, repito, pratica crimes de invasão à propriedade, de destruição de laboratório, de ciência, de assassinato do gado. Tem tudo isso muito bem documentado. Então, quem ainda leva a sério movimentos como o MST e esses outros filhotes, todos eles, de alguma maneira, debaixo do guarda-chuva do PT, em essência, quem leva a sério esse troço, gente séria não é.
Ana, quando o deputado Ricardo Salles perguntou para o Zé Rainha qual foi a divergência ali com o MST, ele disse que vai levar o segredo para o túmulo. O que será que aconteceu, hein? E o Ricardo Salles, ele respondeu, fez a tréplica ali de uma maneira que provavelmente é o que pode acontecer se ele revelar alguma coisa. Ele pode ir para o cemitério mais cedo ainda se ele revelar, né? Fato, Paula, é que essa CPI está dando muita dor de cabeça, né? E a própria Sâmia, eu acho que ela tem muito o que explicar. E também as pecinhas do quebra-cabeça, das razões, né, pelas quais a Sâmia anda trazendo tanta bagunça e bate-boca ali, tudo começa a se encaixar, né? Talvez a deputada ela esteja mais envolvida com o MST do que a gente imagina. Se estiver, eu acho que essa CPI vai mostrar. Silvio. Olha só, sabe por que o José Rainha abriu essa dissidência do MST, né? A Frente Nacional de Lutas? Porque ele foi considerado por integrantes, o MST tem vários coordenadores, coordenador regional, coordenadores nacionais. Ele foi considerado mais violento e adepto à prática de crimes que estão previstos no Código Penal do que os outros, do que os demais. José Rainha já foi preso uma dezena de vezes. José Rainha tem, inclusive, condenação por assassinato. É que depois, nas idas e vindas do judiciário brasileiro, as coisas mudam. Mas ele teve uma condenação na década de 90 por homicídio. Além, evidentemente, de extorsão, que é a sua prática, é o seu esporte favorito. Ele domina a fazenda, ele toma a fazenda que tem dono, produtiva, e aí ele cobra, né? Esse é o crime de extorsão. Ele cobra do proprietário valores altíssimos, começa lá com 2 milhões de reais, porque eles investigam previamente a situação financeira daquela área, do dono daquela área, para saber se eles podem cobrar 2 milhões, aí depois 1 milhão, chega em 100 mil, se sair com 50 mil, tá tudo bem. Isso é uma espécie de sequestro, né? A grosso modo. É assim que ele age. E o MST entendeu que esse tipo de prática e as sucessivas prisões dele por causa disso deveriam ser combatidas. Aí ele saiu e abriu o seu próprio movimento Sem Terra. A Sâmia Bonfim só está nessa CPI por uma única razão. Ela emprega a senhora Diolinda Alves no seu gabinete. É assessora dela. Essa senhora também, já com passagem pela polícia, essa senhora foi mulher do José Rainha. Então, ela está ali como uma espécie de defensora, além dos outros petistas citados aí pelo próprio José Rainha. Então isso tem que ficar bem claro. E essa CPI tem uma oportunidade inédita, porque é um raro caso dentro do Congresso Nacional de uma comissão parlamentar de inquérito que não tem maioria do governo. A maioria ali é de oposição. Portanto, está disposta a jogar luz, de uma vez por todas, no que esses movimentos de invasores de terra, que são criminosos, fora da lei, como eles praticam, né, de que forma eles agem ao longo de décadas. E, quero crer, chegará num outro dado ainda mais importante. Quem financia o MST e os seus satélites? Vamos ver aonde eles vão bater. Eu acredito que vão bater no PT, porque o MST não existe sem o PT, é massa de manobra política, usam pessoas humildes, que não têm de fato terra, muito pobres, das camadas mais sensíveis da sociedade no campo, usam essas pessoas como massa de manobra política. É disso que se trata. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite. Enquanto o Silvio comentava aqui, eu estava checando que essa CPI que foi instalada ainda em maio, agora nesse mês de agosto, eles pretendem ainda chamar os ministros, ouvir o ministro Rui Costa, Paulo Teixeira e também querem pautar a ida do líder do MST, o João Pedro Stedley, que teve o requerimento de convocação aprovado. É um desfile por aquelas salas de reconhecimento de preso, né? De bandido, que você põe na tribuna, tudo bandido, caso de polícia. Até para os padrões do MST, a Sâmia Bonfim é demais, né? E o Zé Rainha, até para os padrões deles.
O povo brasileiro é representado por inteiro aí no Congresso Nacional. Evidentemente, tem de haver um representante eleito pelos chantagistas e extorsionários, que é o caso do Zé Rainha. Ele disse que mantém relações fraternas com a Sânia. Isso é relação de comparsa, é a mesma quadrilha. É ela que lamentava a morte dos bandidos, coerentemente, né, quando compareceu ao Congresso o nosso entrevistado, o secretário. Ela está brava com a morte dos bandidos. Então, coerente, a Sânia Bonfim é. E a bandidagem tem representação no Congresso. Por enquanto, identificamos uma, é um caso de polícia. Mas essa não está na mira de nenhum órgão do Judiciário. Essa tem a imunidade parlamentar respeitada. É a deputada, né? Sânia Bonfim. Casos de polícia, bandida.